dia pessoal, tudo bem? Então, a gente trabalhou um pouco de lentes esféricas na última aula, falamos sobre construção de imagens, raios notáveis, tipos de lentes, né, semana passada, e agora a gente vai trabalhar a parte matemática. Como? Hoje a gente vai trabalhar o referencial gaussiano, e depois a gente vai trabalhar a análise mesmo das equações de Gauss, aumento linear transversal, em contexto utilizando aplicações de lentes. Então hoje eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês, relembrando quais são as equações, qual é o referencial gaussiano e um exemplo para que vocês possam iniciar a tarefa de casa. Na próxima aula a gente vai fazer resoluções de exercícios e depois eu vou gravar um vídeo aula de correção de tarefas, tá? Então essa semana vai ser focado em lentes, para que na semana que vem a gente possa trabalhar instrumentos ópticos, que são instrumentos que se utilizam de lentes para o seu funcionamento, tá bom? Então vamos lá? Vamos voltar aqui para o slide. Deixa só eu reduzir um pouquinho aqui o tamanho que eu apareço. Eu tô com a câmera de um lado e eu tô com a minha tela do outro, porque eu tô usando a câmera do meu notebook, então vou ficar um pouco de lado para vocês aí, mas eu abri a câmera aqui para ver se fica um pouco mais claro as explicações. Bom, então é isso, é uma aula de lentes esféricas na qual a gente vai trabalhar com a parte matemática, tá? A primeira coisa, gente, para a gente trabalhar a parte matemática, a gente precisa necessariamente saber o referencial gaussiano, que nada mais é do que, digamos assim, deixa eu botar aqui do lado, aqui no cantinho. Digamos assim, que uma convenção de sinais para que a gente possa trabalhar as equações, tá? Então, por exemplo, esse tanto de informação que está aí na tela de vocês, o que quer dizer isso? Quando eu falo de referencial gaussiano, eu estou querendo dizer quais são os sinais adotados para cada característica de imagem, de objeto, enfim. Por exemplo, a gente viu que nos espelhos esféricos, tudo que estava na frente do espelho era positivo, porque o espelho trabalha com reflexão. Então os raios de luz se aproximavam do espelho, refletiam e retornavam. Os raios que se encontravam após a reflexão eram raios que formavam imagens reais na frente do espelho. Então, por definição, o referencial gaussiano para o espelho esférico, tudo que está na frente da parte espelhada, seja ele côncavo ou convexo, geraria imagens reais, tá? As lentes, elas estão baseadas num outro fenômeno que é a refração. Então, no fenômeno da refração, os raios de luz eles vão atravessar a lente, que é de um material transparente. Se vai atravessar a lente, os raios que vão se cruzar e gerar uma imagem real estarão depois da lente. Isso quer dizer que tudo que está depois da lente, para a imagem, passa a ser real. E tudo que está antes da lente, para a imagem, passa a ser virtual. Porque aí, os raios vão passar. Se eles não se encontrarem depois, o prolongamento deles vão se encontrar, os prolongamentos vão se encontrar dentro da lente, da imagem virtual, certo? Bom, então, baseado nisso, olha aí o que o slide traz para vocês. Objeto real, né? P positivo, que é a distância do objeto, a lente, no caso. O eixo X ele vai ter o seguinte: o P positivo antes da lente e o P', que é a distância da imagem, é positivo depois da lente. Então o P' positivo após a lente, certo? Então o P' é positivo quando a imagem é real. E toda imagem real segue as características também dos espelhos. Imagem real, ela também vai ser invertida. Então toda imagem real tem o I negativo, porque está de cabeça para baixo. Toda imagem virtual tem o I positivo, porque está direita. Certo? Direita invertido segue os mesmos sentidos verticais, né? Para cima e para baixo. Tá? A única coisa que muda é que o P' passa a ser positivo depois da lente e negativo antes da lente. Outra característica importante é sobre o tipo de lente. Lentes convergentes, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. Isso aqui você tem que saber. Todos esses sinais, onde aplicá-los, você precisa saber de cor. A questão não vai te falar, certo? Bom, e onde é que a gente vai aplicar esses sinais? Nas equações. E aí vale lembrar que todas as equações que vocês estudaram para espelhos são válidas também para lentes. Então tá aqui, equação de Gauss, ela continua sendo 1 sobre foco, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que muda são questões teóricas. Por exemplo, no espelho, o foco é metade da distância do raio.
Na lente a gente não chama de raio, lembra? A gente chama de 2 vezes o foco, que é a distância da lente, do centro da lente ao ponto antiprincipal. Então essas características são importantes para vocês lembrarem. E o aumento, os aumentos, né, seguem as mesmas equações. Por exemplo, o aumento ele pode ser I sobre O, que representa quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Nossa, está dando uma certa diferença aqui entre a fala e a escrita novamente. Deixa eu só apagar aqui para não ficar errado. Eu acabei apagando tudo, mas tudo bem, a gente escreve de novo. Bom, então, ó, a equação de Gauss, ela continua sendo a mesma, para quem não lembra. 1 sobre foco é igual a 1 sobre π mais 1 sobre π'. Lembrando que as equações devem ser usadas com a mesma unidade. Não necessariamente o SI, mas tem que ter a mesma unidade para todos os parâmetros envolvidos naquela relação matemática, tá? Ou tudo em centímetro, ou tudo em metro, por exemplo, tá? O aumento, são 3 formas de calcular o aumento, novamente. O aumento ele é a definição, por definição, a razão entre I e O, quantas vezes o objeto é maior ou menor do que a imagem, e vice-versa. O aumento também pode ser menos π' sobre P em relação às distâncias, π' é imagem, a lente, e P objeto a lente. E o aumento também pode ser em relação ao foco. Seria foco dividido por foco menos P. Menos aqui, né? Só lembrando que o valor do aumento te dá várias informações sobre as características do que está acontecendo. Então é importante você lembrar o que quer dizer o aumento menos 2, o aumento mais 1 sobre 2, o aumento 3. Saber buscar as características da imagem a partir desse valor de aumento é extremamente importante. Um exemplo que eu vou passar para vocês aqui. Só lembrando, o aumento não tem unidade de medida, tá? Ele é adimensional. Então o que vocês têm que saber, de novo, para trabalhar com lentes e instrumentos óticos, que é o próximo passo, é saber essas 4 equações. Lembre-se o seguinte, são as mesmas equações de espelhos? Sim. O que vai mudar? De maneira teórica, vai mudar a formação de imagem, tá? Por quê? Porque elas são construídas a partir de um fenômeno diferente. Então é importante saber construir imagem, raios notáveis, saber o que está por trás da refração da lente? Sim. Mas de maneira geral, essas 4 equações servem para os 2 conteúdos, tá? Qual que você vai usar? Qualquer uma, aquela que te der possibilidades na questão. Bom, uma lente é utilizada para projetar em uma parede a imagem de um slide ampliado 4 vezes. Vamos parar nesse ponto aí, em relação ao tamanho original do slide, né? Primeira coisa, uma lente. Que tipo de lente que ele está usando? Não sei, não dá para saber ainda. Mas, como eu falei para vocês, a parte teórica é extremamente importante. Então, olha só, é utilizada para projetar. Gente, a gente só projeta o que está fora da lente. Isso quer dizer que imagem virtual, aquela que você vê através da lente, ela não pode ser projetada. Por exemplo, a imagem que você vê pela lupa. Quando você olha a imagem pela lupa, você não pode projetar aquela imagem, porque você está vendo ela através da lente. O olho mágico, quando você olha na porta pelo olho mágico, você não consegue projetar a imagem que você está vendo na parede, porque a imagem é virtual. Toda imagem projetada ela tem que ser real, porque ela vai ser projetada para fora da lente, não dentro da lente. Isso quer dizer que, se a imagem é projetada, ela tem que ser real obrigatoriamente. E mais ainda, se a imagem é real, ela tem que ser o que, gente? Invertida. Se ela é invertida, olha como a parte teórica ela é muito importante, vocês têm que lembrar disso. Se a questão é invertida, se a imagem é invertida, o aumento, galera, ele passa a ser representado pelo valor menos 4. Opa, de novo. Estava indo tão bem, agora deu essa diferença. Borracha. Pronto. Ele passa a ser agora menos 4 e não 4, né? Porque o menos indica que a imagem é invertida e o 4 indica que ela é ampliada 4 vezes. Então ela é uma imagem 4 vezes maior de cabeça para baixo. A distância entre a lente e a parede é de 2 metros. Isso aqui é o P'.
qual o tipo de lente utilizado e a distância focal. Primeiro, tipo de lente, só existe imagem real quando a lente for convergente. A lente tem que ser convergente. Agora, quanto vale o foco? Simples. O aumento, ele pode ser calculado como sendo menos P' sobre P. Então eu posso colocar aqui menos 4 é igual a menos 2 sobre P. Né? Porque a distância entre a lente e a parede é onde vai estar a imagem, né? Ela vai ser projetada, onde está o slide. Vai ser projetado o slide, né? Então quer dizer que o P tem que dar 2 sobre 4, que dá 0,5 metro. Vou deixar em metro, que está tudo em metro já. Bom, aí, então, posso usar ou a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', porque eu tenho o P e o P', ou eu posso usar outra forma de aumento, para mostrar para vocês que tanto faz a equação que vocês usam. O que importa é se ela pode ser usada ou não, mas todas elas chegam no mesmo resultado. Então vai ficar assim, ó, o aumento é menos 4, é igual ao foco, eu quero descobrir, sobre foco menos 0,5. Como a lente é convergente, o resultado tem que ser positivo. Se o resultado der negativo, a gente tem que voltar e fazer de novo, porque foco negativo só é lente divergente, tá? Então vai fazer assim, ó, eu vou passar o F menos 0,5 multiplicando, vou ter que multiplicar distributiva, vai ficar menos 4 vezes F é igual a mais 2, ou menos 4 F mais 2, né, porque menos 4 vezes menos meio dá 2, é igual a F. Isso quer dizer, passa para lá, vai ficar 2 é igual a 5 vezes F, não é isso? Menos 4 passa para lá somando, 5 vezes F. E o F vai ser igual então a 2/5. 2 dividido por 5, que é a mesma coisa que 0,4. Faz sentido? Esse resultado que a gente achou? Vamos pensar sobre os casos de imagem. Para que a imagem seja real e maior do que o objeto, a gente tem que estar no terceiro caso. Lembra? No primeiro caso, o objeto está longe, a imagem é real, invertida e menor. No segundo caso, ela é real, invertida e igual. No terceiro caso, ela passa a ser real, invertida e maior que o objeto. E o terceiro caso é quando o objeto está entre o ângulo principal e o foco. Então, a distância que o objeto tem que estar da lente tem que ser maior do que o foco e menor do que o ângulo principal. Se o foco é 0,4, o objeto tem que estar uma distância maior que 0,4. Ele está a 0,5, como a questão mostrou. O P é 0,5. Tem que estar abaixo de 1. Ou abaixo de 0,8, desculpa. Que é o dobro do foco, né? Então ele está entre 0,4 e 0,8. Ele está a 0,5. Isso quer dizer que é possível essa resposta? Sim. A questão está resolvida? Sim. Vocês têm uma tarefinha para fazer, que está no cronograma de vocês, SME 3, capítulo 8, as questões referentes aos exercícios do livro teórico sobre a parte matemática das lentes, tá? A página certinho está no cronograma, que está sendo postado no Moodle, e a sequência de exercícios que a gente vai fazer também do caderno de atividade já está lá, tá bom? Bons estudos para vocês, valeu pela atenção e a gente se encontra no chat, gente.